tendo uma rápida saudação, agora nós vamos estar no início. Meus irmãos, com a paz do Senhor, amém? Amém. Quero apenas ler um texto aqui, em Juízes, capítulo 6, o versículo 11 e o versículo 12. Juízes 6, 11 e 12. Não vou me prolongar, porque é um estudo da palavra de Deus agora. Diz assim a palavra de Deus: Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, o Abiezrita, e Gideão, seu filho, que estava malhando trigo no lagar, para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, varão valoroso. Quando eu recebi a oportunidade, eu abri a Bíblia e caiu aqui. É um texto que eu já li muitas vezes, algumas vezes. Fala de um Deus amoroso que usa as imperfeições nossas, quase sempre. Quando Deus começa a trabalhar na minha vida e na sua vida, essas imperfeições que Deus vai tirando da gente, ela acaba servindo de algumas escadas para a gente chegar mais próximo de Deus. Porque Deus lançou uma palavra nesse texto aqui para Gideão, para um homem que estava com medo. Gideão estava com medo dos midianitas que estavam roubando toda a ceifa deles. Todo ano eles vinham, roubavam tudo deles. Eu não sei qual foi o medo que você entrou aqui nessa noite. Em que área? Eu não sei quais são os nossos medos. Cada um tem o seu. Mas nós temos muitos medos. Mas o que eu quero deixar é essa palavra profética. O Senhor é contigo. Aleluia. Não desanime. Glória a Deus. Não desanime. Os medianitas, eles podem representar aquelas coisas que nos tiram da presença de Deus. Os medianitas podem representar aquelas coisas que faz nos afastar da oração, que faz nos afastar da leitura da Bíblia, que nos faz afastar da comunhão com os nossos irmãos, seja uma fofocazinha, um disse-me-disse. Eu não sei quais são os medianistas da vida dos irmãos. O que eu sei é que Deus manda a gente ir. Edifiquemos uns aos outros. Aleluia. Edifiquemos, sejamos a igreja unida. Estejamos preparados para ser um dos 300 ao qual Deus levantou nesse texto. Aleluia. Deus levantou 300, mas não foi com as forças dele, não foi com o potencial deles, não foi. Foi 300 pessoas cheias de unção, cheias de poder. Isso faz a diferença no mundo. Um homem e uma mulher cheia do poder de Deus faz toda a diferença. Não abra mão da unção. Nunca abra mão da unção. Se o seu emprego te afasta de Deus, larga o emprego e Deus te dá outro. Se a faculdade faz você vir na igreja uma vez por semana, irmão, opita, ô Deus, vai à faculdade, porque você não vai aguentar. Não vai, eu não aguentei. Difícil alguém aguentar. Mas se Deus te colocou você nessa escola, se Deus te colocou você nesse trabalho, para você ser um evangelista, aí sim nós iremos aguentar. Aleluia. Pregue a palavra todo tempo. Glória a Eles Deus. vejam Jesus na tua vida e na minha vida todo tempo. Quando as pessoas tiverem problema, eles possam olhar para você. Eu vou lá porque eu sei que ele tem uma boa palavra para mim. Porque ele é diferente dos outros. Que as pessoas vejam a diferença a todo tempo, em todo lugar. Em todo lugar. Temos dificuldade sim, mas não estamos desamparados. Graças a Deus. O Senhor nosso Deus, Ele nos sustenta. Ele está Aleluia. conosco. Deus de Jacó é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, mais uma vez a paz do Senhor. Amém. Vamos nos colocar de pé para lermos a palavra do Senhor. Em Apocalipse, capítulo 8. Apocalipse, capítulo 8, versículo. Apocalipse, capítulo 8. Livro de Apocalipse, capítulo 8, versículo 1 a seguir. Eu leio um versículo, peço à igreja para ler o seguinte: E havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu por quase meia hora. E os 7 anjos que estavam diante de Deus, e
tendo incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário e encheu do fogo do altar, e o lançou sobre a terra, e depois houve vozes, trovões, relâmpagos e terremotos. Senhor, nesta hora, Glória a Deus. Senhor, toma nas tuas mãos as nossas vidas. Senhor, seja a tua voz, a única voz para julgar. Levanta em nós, ó Deus, uma geração de profetas que anunciam sobre as trevas do engano a luz da verdade, da palavra do Senhor. Faça, Senhor, de cada um aqui uma árvore frondosa, frutífera, cheia de Ti. Senhor, cura as feridas. Senhor, abençoa os casamentos. Ajuda cada irmão e irmã a amar como Jesus ama, a ser, ó Deus, a Tua revelação em tudo que fizer, em tudo que escolher. Santifica-nos, ó Pai, contínua e profunda e amplamente, porque contigo seremos, ó Deus, vitoriosos. E sem Ti, Senhor, nada podemos fazer. Se conosco, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Meus queridos irmãos, vamos nesta hora avançar no estudo sobre as trombetas do Apocalipse. Pedimos aos irmãos que interrompam sempre que for necessário, e tirem dúvidas. Enfim, é um estudo, uma pregação dialógica, isto é, com a sua participação, com a sua opinião, com a sua visão, que é preciosa e necessária. E assim, mediante a palavra do Senhor, vamos compreender aquilo que Deus tem para nós. Algo muito importante da nossa fé, de acordo com Provérbios, capítulo 4, verso 18, de acordo com Colossenses 3:1, Provérbios 4:18 diz: a vereda de um justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Colossenses 3:1 diz: se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima. O que quero compartilhar com o meu querido irmão, minha querida irmã, é que o cristão precisa se autoavaliar constantemente, perguntando a si próprio: Senhor, em que cresci? Em que estou crescendo na Tua presença? Eu estou Te buscando mais, Senhor? Eu estou passando contigo momentos de oração? Eu estou lendo a minha Bíblia de um jeito melhor do que eu li a semana passada? Porque a nossa Bíblia diz, 1 Coríntios capítulo 11, verso 31, examina-se, pois, o homem a si mesmo. Quando nós temos uma alma sedenta de Deus, nós perguntamos: Senhor, eu estou mais servo do que eu fui ontem? Eu estou Te agradando, Senhor, melhor do que eu Te agradei ontem? Aí alguém pergunta: não. Alguém pode perguntar: não, mas tudo que o pastor manda eu faço. Aí eu dobro meu joelho do seu lado, começo a chorar e digo: mas o pastor que vai nos julgar é o pastor Bíblia. O pastor Bíblia vai nos julgar. Alguém pode ler João 12:48? Olha João 12:48. Que coisa linda. Leia aí. João 12:48. Quem me ajuda? João 12:48. Sim, querida. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue, a palavra que tem pregado. Essa o há de julgar no último dia. Em João 12:48, Jesus disse: já tem um que julgará, a palavra o julgará no último dia. Isso quer dizer que diante de Deus nós não vamos escutar assim: o pastor João me ensinou assim, por isso que eu fiz, estou liberado, né? Eu fui enganado. Não, diante de Deus nós vamos escutar assim: está escrito no capítulo tal, no versículo tal, e o que está escrito me julgará. Ah, mas eu aprendi tudo errado. Mateus 23:15. Ó enganadores que percorreis os céus e a terra para ganhar um novo convertido, e depois de o ganhardes, uma vez feito herdeiro do inferno, 2 vezes mais do que vós.
Lembra da carta à igreja de Éfeso, em Apocalipse, capítulo, se eu não me engano, 3. Capítulo 3, versículo de 1 a 8. Porque perderam o primeiro amor. Lembra de João capítulo 14, versículo 23? Aquele que me ama guardará a minha palavra, meu Pai o amará, viremos para ele e faremos dele morada. Lembra de Mateus 22, 29? Erreis, não conhecendo o poder de Deus e nem as Escrituras. Lembra de João 5, 39? Examinai as Escrituras, pois vós tereis nela a vida eterna. Irmão, se Deus me levar hoje à noite, mas uma Bíblia sobrar nas suas mãos, se o pastor Bíblia cuidar dos meus passos, então chegarei no céu e encontrarei lá todos os que Jesus salvou. Você sabia que é possível que às 8 horas, que horas são? 8h13, é possível que hoje, às 8h13, talvez um ou dois aqui, ou três, nem sequer tenham lido suas Bíblias hoje. É possível que algumas pessoas estejam há 2 dias ou 3 dias sem ler as suas Bíblias. É possível até que as pessoas estejam uma semana sem ler suas Bíblias. E é por isso que eu estou aqui dizendo, ovelhas do Senhor, precisamos de buscar de todo o nosso coração a presença da palavra do Senhor. Precisamos rever nossos conceitos, redefinir nossas prioridades, refazer nossas escolhas. Buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscares de todo o vosso coração. Às vezes ficamos tão preocupados em falar que um grupo está certo, que outro está errado. Você reparou que quem fala sempre está certo? Dificilmente eu escuto um cara pregar que ele está errado. Todos os pregadores estão certos. Você já viu isso, irmão Cleomar? Todos os pregadores estão certos, todos os professores são os verdadeiros professores, todo mundo deu certo. Mas a minha Bíblia diz no Salmo 119, versículos 104 e 105, ela diz assim: pelos teus mandamentos alcancei entendimento, pelo que aborreço todo falso caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. No verso 11 diz: escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. No verso 12 diz: bendito és tu, ó Senhor, ensina-me os teus estatutos. No verso 133 do mesmo salmo diz: ordena os meus passos na tua palavra, e não se apodere de mim iniquidade alguma. O verso 96 diz: a toda perfeição vi limite, mas a tua palavra é amplíssima. No original hebraico, sem limites. E a gente ainda deixa de ler. Como que confirma? Eu sei como. Somos cansados, somos ardilosamente ocupados, somos combatidos, enfim, 1000 coisas. Mas o povo do Senhor abre a palavra do Senhor. E eu te imploro, se ajoelhar resolveu, eu ajoelho. Se chorar resolveu, eu chorar. Eu faço o que for possível. Dinheiro a pagar não tenho, mas eu posso te dizer uma coisa: leia sua Bíblia. E quanto mais palavra de Deus tiver no meu coração, mais presença de Deus tem no meu coração. É 1 Pedro 1,23 fala isso, princesa. 1 Pedro 1,23, Estezinha, fala isso. Quanto mais palavra de Deus tem no meu coração, mais presença de Deus tem no meu coração. Lá diz assim: sendo de novo gerados, não da semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, que é viva e permanece para sempre. Ou seja, eu vou ser gerado por Deus. Vamos então fazer a leitura da palavra agora, sobre as trombetas? Vamos tentar entender o que a Bíblia diz sobre as trombetas? Você está muito bonito de gravata, irmão André. Diferente. Versículo 6, vamos lá. Versículo 6. E os 7 anjos, que tinham 7 trombetas, prepararam-se para tocá-las. Quem se lembra do 7º selo? O que era o 7º selo? Alguém deseja ler? Capítulo 6 de Apocalipse. Não é o 6 não, acho que é o 7 mesmo. É o 8 mesmo que é o 7º selo. Ah, isso mesmo. Quem se lembra do 7º selo? É o capítulo 8, versículo de 1 a 5, onde diz que houve silêncio no céu, e apareceu então 7 anjos que tinham 7 trombetas. Esse é o 7º selo. Logo,
a primeira trombeta só vai tocar depois que abrir o 7º selo. E o 7º selo só vai abrir depois que abrir o 6º selo. E o 6º selo é impossível de ter sido aberto. Qualquer leitor que nunca leu a Bíblia, se ele ler esse versículo, ele vai ver que isso nunca aconteceu. Pastor Eduardo, aproveitando que o senhor está falando do 6º selo, o senhor falou, no 6º selo fala que todas as ilhas se moveram, todos os montes, né? Não é bom alguém ler? Para reforçar. 6º selo está no capítulo 6, 12, é verdade. Alguém bem alto e forte, por favor. E quando o cordeiro abriu o 6º selo e sobreveio grande terremoto, o sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue. Pode prosseguir, querida? As estrelas do céu caíram pela terra como a figueira, quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes. Consegue? Sim, minha irmã. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos dos seus lugares. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos seus penhascos dos montes. E disseram aos montes e aos rochedos: cai sobre nós e esconde-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suceder-se? A senhora vê que a grande tribulação é chamado dia da ira do Cordeiro. E em 1 Tessalonicenses 1,10 diz que Jesus nos livra da ira futura. 1 Tessalonicenses 1,10 diz que Jesus nos livra da ira futura. Então, a igreja, por esse versículo e outros, não vai passar pela grande tribulação. Porém, o que a senhora leu foi claro? Está claro o que a senhora leu? A senhora entendeu? Todos entenderam? Um terremoto muito poderoso vai abalar todas as estruturas da terra e todas as ilhas vão mover do seu lugar. Eu pertenço a um grupo de cristãos que crê na infalibilidade da Escritura. Eu creio que a Escritura é infalível. O senhor crê comigo, pastor? Muitos creem aqui também, tenho certeza. A Escritura é divinamente inspirada e infalível. Então, se a Bíblia falou todas as ilhas, o que vai acontecer? Todas as ilhas. Se acontecer... Pois não. Aí eu creio nessa teoria. Mas tem alguns que falam que com o tsunami, o eixo da Terra se moveu. E aí todas as ilhas, tudo saiu do lugar. E teria se cumprido o 6º selo. Uma boa colocação. Vamos entender os detalhes. Não é que foram movidos, foram vindos. Olhei e... Excelente, todos atentos, hein? Olhei e eis que houve um grande tremor de terra. Detalhe 1, grande tremor de terra. Detalhe 2, o sol tornou-se negro como saco de silício, a lua tornou-se sangue, aparentemente, como se fosse sangue, as estrelas do céu caíram sobre a terra e o céu enrolou-se como um livro, e todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Não bate. Por quê? Todos entenderam? Por que não bate? Quais foram os elementos que não aconteceram com o tsunami? O eixo da Terra sai do lugar constantemente, porque está tão difícil a quantidade de terremotos. Você tem sempre uma variação de 0,05, 0,0 alguma coisa, constantemente. Ali levantou a mão 3 vezes. Pastor Dário, só para tirar uma dúvida aqui, Pois não. Falando do 6º selo, lá em Marcos 13, quem puder abrir a Bíblia aí, no versículo 24, posso ler aqui? Deve. 13, versículo 20, a partir do 24. Mas naquele dia, após a referida tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então verão o Filho do Homem
vir nas nuvens com grande poder e glória. E ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Nesse versículo 24, pastor, não sei se eu compreendi de forma errada. Seria o sexto selo? Marcos 13, Mateus 24, Lucas 21. Jesus está contando a grande tribulação toda. Jesus está próximo da sua morte e ele entrega a profecia do Apocalipse. Ele pega o Apocalipse todo e resume rapidamente. E o que o Apocalipse faz? O Apocalipse pega aquela visão de Jesus e esmiuça ela com detalhes nunca antes revelados. Então, o que Jesus faz em Marcos 13, Mateus 24 e Lucas 21 é descrever a grande tribulação todinha. E ele pula assim, ele começa, vai falando, é verdade, vai acontecer como ele falou. Só que o Apocalipse vai mais além. O Apocalipse fala, ó, isso vai acontecer no primeiro selo, isso vai acontecer no segundo, tudo dentro do que o Jesus falou. É como se alguém dissesse assim, ó, o jogo do Brasil com a Argentina ficou 9-0 para o Brasil. Só isso, não falou mais nada. Aí vem um outro depois e fala, no primeiro gol aos 15 minutos, aos 20 minutos aconteceu isso, aos 45 isso, né? Aos 15 do segundo tempo o Nilmar driblou todo o time da Argentina 4 vezes e fez um outro gol. Então ele ficou, olha, o Duarte está mexendo com o senhor, hein? Sim. O que acontece aqui? No versículo 27, só para a gente entender, vamos lá em Apocalipse, voltar em Apocalipse, só fazer uma... Lógico. Porque tem uma certa cronologia naquilo que Jesus disse. Tem. É um Porque resumo. em 27, ele diz assim, e ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos os quatro ventos da extremidade da terra até a extremidade do céu. Em Apocalipse capítulo 7, versículo 1, diz assim, logo depois do sexto selo, certo? Pois não. Diz assim, depois disso vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo sido Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4, dizendo, não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos em suas fontes os servos do nosso Deus. Então ouvi o número dos que foram selados, e eram de 144 mil. Então, assim, viu uma certa cronologia? Qual a diferença marcante entre os dois textos? Tem uma diferença, você leu no 27 uma palavra que quebra o Apocalipse 7. Você leu a palavra todos. No verso 27 de Marcos 13, pode ler outra vez? E ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos 4 ventos da extremidade da terra até a extremidade do céu. Então ele está... Mas lê o 26 também, por favor. Eu acho que eu tive a noção de então, verão, essa é a minha questão, porque pelo que Jesus disse aqui, é como se Jesus viesse logo depois do sexto selo. Deixa eu não. Sim. Só colaborar. Tá. Veja bem, isso vai acontecer na grande tribulação. Então, o pastor Eduardo colocou claramente, não pode tsunami acontecer com a igreja aqui, porque a igreja não vai passar pela grande tribulação, segundo alguns textos que nós já colocamos aqui. Então, partindo desse princípio que a igreja não passará pelo dia do juízo, o dia do Senhor, o dia da ira, são textos que se relacionam, então a igreja não está aqui. Então, se esse tsunami que dizem que é um dos sinais que aconteceu, se eu estou aqui, se a igreja está aqui, Samuel, você está entendendo? Agora tem um outro agravante pior ainda. Com relação ao tsunami, eu estou falando só com relação à cronologia. Sim, ele pulou desse assunto. É outro, não tem nada a ver com... Não, mas o que o pastor lembrou é muito importante, muito sábio. O tsunami, mano, ele não casa com o sexto selo, por quê? Porque o sexto selo fala que o céu vai se enrolar, o sol vai escurecer, a lua vai ficar rubra. E o tsunami não fez isso.
Não é só a ilha que vai mexer, né, pastor? Não é só a ilha. A ilha vai mexer enquanto outros fatores geoclimáticos serão piores do que as ilhas serem removidas. Alguma coisa vai bloquear a luz solar, alguma coisa vai afetar o satélite, a lua, alguma coisa vai afetar os céus, eles vão estar enegrecidos, e também os montes serão removidos. É muito sério também aí, uma coisa que a irmã levantou, como é que as pessoas, gente, vamos pensar um pouquinho, como é que as pessoas elas se apropriam de um pedaço que combina em detrimento de 5, 6 outros pedaços que não combinam. Só fechar esse raciocínio, porque eu deixei isso aberto, peço perdão, irmão, e vamos explicar rapidinho aí, porque que o Marcos 13 é Apocalipse 19. Eu só queria, depois eu vou explicar por quê. Eu queria até conversar com você depois, para não falar atrapalhando. Não, mas não atrapalhou, o senhor está corretíssimo. Vamos lá. Só fechando aqui que ficou aberto. Olha o perigo da mente humana. Está escrito ali, confere aí, acho que 7 sinais do 6º selo. A pessoa pega um sinal que combina e esquece os outros 6 e fala que está cumprido. Isso é uma afronta à Bíblia. Ou encaixa tudo, ou não encaixou. Todos entendem, irmão? Sim, sim, não. Se Jesus falar que vai cair um meteoro na rua 15, número 12, eu tenho que mudar rápido para a rua 90. Sair de perto da rua 15, porque vai cair na rua 15, número 12. Muito bem. Aí, voltando ao senhor, como é? Vinícius Amado, vamos lá. Sua preocupação é pertinente e interessante. Marcos 13. Me corrija aí se não tiver claro, tá? Jesus está reunindo seus escolhidos e começa um novo tempo. Ele promete esse novo tempo. O que combina com Apocalipse 19. Combina perfeitamente com Apocalipse 19, quando desce o Senhor, reúne os seus santos, vence o anticristo, vence o falso profeta, prende o diabo e começa o milênio. Então ali está combinando com esse verso 27. O Apocalipse 7, os escolhidos são assinalados para morrer. Se o irmão continuar lendo o capítulo 7 todo, esses 144 mil, eles vão lá no capítulo 14 morrer. Aqui na grande tribulação, eles são escolhidos, muito bem, são escolhidos, são assinalados como santos, vão pregar o evangelho de noite e vão morrendo. Na grande vão morrendo. Eles vão pregar para judeus, certo? Para todo mundo que estiver por aqui, todo mundo. Também e os outros também. Eles são judeus, inclusive. São de 12 mil de cada tribo. Esses são aqueles que ficaram, que não foram. Deus os guardou para esse momento. Eles vão estar pregando a palavra ali. Depois da grande tribulação. Na grande tribulação. E lá, Vinícius, em Marcos 13, 27, esses escolhidos aí são escolhidos por um tempo eterno de glória. Um tempo de vitória. Um tempo de êxito. São os escolhidos. E nós vamos estar entre eles. Todavia, o Apocalipse 7, eu estou diferenciando, amado. O Apocalipse 7 não trata de todos os escolhidos como salvos, e sim de 144 mil salvos que têm uma missão específica, que é evangelizar na grande tribulação. Amém? Amém. Então, cronologicamente, Marcos 13, 27, Lucas 21, 30 em diante, Mateus 24, verso 16 em diante, e estão em Apocalipse 19, cronologicamente. Ok, e qual é a primeira trombeta? Vamos examinar a escritura? Alguma dúvida? Opa, irmão Ângelo, né, irmão Ângelo? O senhor levantou 2 vezes aí. Desculpa. Semana passada, construindo a dúvida, em termos, onde está aqui que a igreja não passará aquela grande tribulação, e qual é esse momento, né, que se dará essa tribulação? Seria antes da abertura do selo, antes das trombetas? Como que seria? Uma pergunta esplêndida. Claro. Sim. Só para complementar a pergunta Pois dele, não. sobre essa cronologia, destaca Mateus 24, que começa o sermão profético,
4 a 14, fala do prenúncio das dores, que é uma palavra para a igreja. São sinais que a igreja tinha que contemplar, que precederiam o arrebatamento. Do 15 ao 29, o período 28, grande tribulação. E depois, ali o Senhor já dá, entendeu, outras informações com relação ao Apocalipse. Distanciar que foram profecias que o Senhor falou nesses 3 livros, né, Mateus, Marcos e Lucas. 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18, né? 13 e 18 também. Então vamos tentar entender junto com o irmão Ângelo rapidamente. O assunto é simples e claro. Indo em Mateus 24, rapidamente, e aí voltamos aqui à nossa trombeta. Vamos lá, Mateus 24. Bom, Mateus 24, versículo 1, Jesus está saindo do templo. Versículo 2, Jesus está profetizando sobre o templo. Versículo 3, os discípulos perguntam a Jesus quando será o fim do mundo. Vamos caminhando. Verso 4, Jesus pede prudência, cautela, muitos discursos aparecerão. E ele começa a dizer sinais, ele vaticina sinais sobre a sua volta. Ele começa a dizer assim: muitos virão em meu nome. Esse virão em meu nome tem duplo sentido. Duplo sentido. Tanto pode ser quem diz eu sou Cristo, como alguém que pode dizer Cristo me mandou vir. E as duas coisas acontecem ao mesmo tempo. Tem gente que diz eu sou Jesus. Nós temos 4 vivos hoje na Terra dizendo que eu sou Jesus, inclusive um no Brasil, um na Rússia, um no México e outro, se eu não me engano, num país da América Central, Guatemala, como a igreja 666, onde ele diz que aquilo é Nicarágua ou Guatemala, é um negócio assim, é um paísinho daquele ali. Mas esse 66 tem no Brasil. É a congregação dele. Em São Paulo, inclusive, quando se chega lá, eles têm até, assim, dentro do próprio templo, que todos os membros têm que ser tatuados. Crianças, velhos, com 66. Eles estão treinando. E essa igreja é a exceção do México, né? Ele se casou que se chama Jesus. Ele se diz Jesus também, diz que ele é a reencarnação de Jesus. Exatamente. Eu não sei, irmão, como é que ele faz. Não, aliás, ele nem sabe, né? Ele só acredita, não tem jeito. Mas vamos lá. Então ele vai falando do fim, vai falando mais uma profecia, aí vai dizendo mais uma, levanta a nação, e no 8, ele diz: todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos entregarão, nesse tempo serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros, surgirão falsos profetas, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Fim de quê? O fim da época da graça. O fim dessa época que está aqui. Por que não pode ser o fim do mundo? Porque não tem um milênio com 1000 anos ainda? Então não pode ser o fim do mundo. É o fim da época da igreja. E aí, se você parar um pouquinho agora e ver a sequência, Jesus começa a dizer do que iria acontecer depois. Aí, na minha Bíblia, a partir do versículo 15 aí, tem até como título a grande tribulação. Exato, mas você vê que antes há uma diferença, sinais, volta de Jesus, que é o fim da graça, e começa a grande tribulação. Aí eu estou explicando ao irmão, porque nos discursos, o mesmo acontece em Marcos 13, se o senhor for para lá, e o mesmo em Lucas 21. Ou seja, na hora que Jesus ensina sobre a grande tribulação, ele faz uma ordem assim: sinais precedentes, fim, que é o fim da graça, e depois a grande tribulação. Eu não posso ficar muito nesse assunto, mas tenho muito prazer de falar dele, tá, irmãos? Em nome de Jesus, porque eu queria falar do Prometa hoje mesmo, encerrar o Prometa hoje, mas seja como a Espírito Santo dirigir. Se nós saímos do Evangelho, amém? Claríssimo? Sinais, vinda, grande tribulação, tá? Vamos às cartas aos Tessalonicenses. As duas cartas, elas são muito ricas em detalhes.
Elas são os primeiros livros do Novo Testamento. O primeiro livro do Novo Testamento é a carta número 1. Primeiro. Então Deus, quando escreveu o Novo Testamento, Deus fez Tessalonicenses. Por isso é riquíssimo. Todos os 5 capítulos da primeira carta, e acho que os 4 da segunda, acho que a segunda só tem 4 mesmo, confere para mim. Todos os 5 capítulos da primeira carta e 3 da segunda falam da volta de Jesus. Todos. Não existe outra assunto. É só a volta de Jesus dentro. E vai falar de grande tribulação de Cristo. Também. Não o tempo todo, mas vai falar. No capítulo 1 da primeira carta, no verso 10, ele nos livra da era futura. No capítulo 2 da primeira carta, conferindo com os irmãos, no capítulo 2 da primeira carta, nós encontramos claramente a profecia mostrando sobre a vinda de Jesus e o ministério que o apóstolo Paulo estava invocando para si. Verso 13: pelo que também damos sem cessar graças a Deus, pois havendo recebido de nós a palavra de Deus, não a recebeis como palavra de homens, como palavra de Deus, a qual também opera em vós os que crestes. Porque vós, irmãos, haveis sido feitos imitadores das igrejas de Deus da Judéia, que estão em Jesus Cristo, porquanto também padeceste de vossos próprios concidadãos, os mesmos judeus que lhe fizeram a ele. O apóstolo Paulo diz o seguinte: vocês receberam a Bíblia não como uma palavra de homens, mas como uma palavra de Deus. E tudo que você recebe de Deus está acima de tudo. Você imaginou alguém te ensinar alguma coisa, dizendo que aquela coisa faz mal? Alguém te ensina a Bíblia, desestimulando você a lê-la? Como é que eu assino um contrato com você e peço a você para não ler o contrato? O que o senhor faria na compra de um bem cujo vendedor dissesse: por favor, evite ler esse contrato, apenas assine? O que o senhor imaginaria na hora, irmão? Compraria muito menos assinaria. Mas ele pediu com carinho, não lê não, que quem lê fica doido. Às vezes ele te deu um brinde, ó. Se você não lê, você ganha um brinde. Irmão, na hora do contrato para comprar, ninguém aceita, mas na hora do contrato para salvar a sua alma, por que você não vai ler a sua Bíblia? Que história é essa que as pessoas estão te dizendo que você não pode ler a Bíblia? Que letra mata? É dizer que para te vender um apartamento, um carro, sei lá, fazer uma sociedade com você, eles te mandam: leia o contrato. Mas quando você vai para o céu, você não vai ler o contrato não, da salvação? Tem alguma coisa errada? Às vezes eles não estão querendo que você leia, porque o que eles estão dizendo é diferente do que você vai ler. Então você tem que estar ligado. E é por isso que o apóstolo Paulo diz, bem claro: recebeste a palavra que pregamos como palavra de Deus. O pastor Eduardo não vai te salvar. O pastor Eduardo não é melhor que você em nada. O pastor Eduardo é apenas um servo. E ele precisa continuar sendo servo. Você não tem que me obedecer. Sabe qual é a minha função aqui na terra? Te ajudar, com o meu exemplo, com a minha alma, a obedecer a Bíblia. Esta é a minha missão. E se você não precisar de mim para isso, missão cumprida. Eu venci. Triste é se daqui a um ano você estiver dependendo de que eu faça isso de novo. Triste daqui a 5 anos é o Igor chegar para mim e falar assim: pastor, eu preciso que o senhor me ensine a Bíblia. Daqui a 5 anos, Eduardo Félix vai bater no meu ombro e falar assim: pastor, foi muito bom, obrigado, hein? Eu quero ensinar muitos outros a palavra do Senhor. Lógico que não estou falando de separação física, estou dizendo de independência espiritual. Todos me entendem? Eu vou poder dizer daqui a 5 anos sobre o Igor, sobre o Júlio, sobre o André, ou daqui a 3, ou daqui a 2, ou daqui a 1 ano, ou daqui a 1 mês, eu não sei. Mas eu vou poder dizer sim: o Senhor formou vidas proféticas para anunciar a sua palavra. A mesma coisa o irmão Edmilson, a mesma coisa o irmão Sandro, a mesma coisa dos vós. Até o Cleomar vai esperar um profeta. Segundo Tessalonicenses 2. Sobre isso que você acabou de falar agora, é um preceito, um mandamento de Jesus. Ide, pregar e fazer discípulo. Então é uma ordem, é de ensinar o que Jesus mandou fazer. Então em Hebreus 5:12,
Com efeito, devendo já ser mestres por causa do tempo decorrido, ainda necessidade de que os torne a ensinar os princípios elementares dos oráculos de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de alimento sólido. Então, é um preceito, é uma ordem do Senhor Jesus, nós pregarmos o Evangelho, fazer discípulos, ou seja, fazer com que as pessoas sejam geradas pela palavra e a palavra chegue na pessoa e as pessoas façam outros discípulos da palavra de Deus, não discípulo seu pessoal, mas discípulo do Senhor Jesus. E fechando aqui a pergunta do amado irmão, do que eu quero, semana que vem, irmãos, nós vamos estar lá no templo, mas já no templo da igreja, ali na rua Castelo Branco, perto do espetáculo do São José. Rua do Espetáculo? Passou o espetáculo à direita. Espetáculo que é uma igreja? Não. É um restaurante. Restaurante vende só fruta, né? Esse negócio assim. Aí. Ok, na Rua do Espetáculo. Em cima, embaixo da Academia Fit. Isso, nós vamos estar lá. Aí lá, irmãos, eu vou entregar por escrito alguma coisa, assim, que pode ajudar os irmãos também a pesquisar mais. Nós vamos aqui, terminando com o irmão Ângelo, na segunda carta dos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 6 a 9, diz que o anticristo só vai se manifestar quando a igreja for retirada da terra. Então essa é outra prova muito importante que a igreja não vai passar na grande tribulação. Por quê? Porque a grande tribulação, queridos, a grande tribulação, ela começa com o anticristo. Ele é o cavalo branco, ele é o primeiro selo. Quando nós vemos aqui no versículo 2, só para os irmãos entenderem, 2 Tessalonicenses 2:2, quero ler com os irmãos e irmos lá a primeira trombeta. Precisamos ver a primeira trombeta, irmãos. 2 Tessalonicenses 2:2, que diz assim, olha, ou que vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse perto. Ninguém de maneira nenhuma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, filho da perdição. Então vamos lá. Antes da volta de Jesus tem apostasia, e olha que nós estamos vivendo a apostasia nunca antes vista. Me lembro de uma colega na faculdade, ainda na faculdade, que ela dizia assim comigo, olha, Jesus não voltará logo. Eu digo, por quê, querido? Por que não voltará logo? E ela disse, porque minha avó dizia que ele ia voltar logo e não voltou. Minha mãe disse que ele volta, mas não voltou. Você fala isso e não vai voltar. Eu disse, mas pensa comigo, André. A gravidez tem 36 semanas. Na semana número 15, eu até posso dizer, ó, só passou 14. Na semana número 20, na semana 25, quando eu estiver sabendo que já passaram 34 semanas, 35, está cada vez mais perto. Se não veio no último século, então está 100 anos mais perto. Nunca houve uma geração da história da humanidade como a nossa, em nível de sinais. Eu tenho 2 guerras mundiais no século XX. 2. Eu tenho mais de 100 conflitos agora no 21 em curso. Se somar o século XX todo, são milhares de conflitos. Entre regionais, entre nacionais, entre internacionais. Fome nunca houve tanta. Ou seja, os sinais da vinda de Jesus já estão ali, a apostasia, o homossexualismo, a blasfêmia, as pessoas amontoando pastores de acordo com seus pecados e assim por diante. Está tudo, é apostasia isso, é esfriamento da fé. E aí vem... Não, mas aí os jornais publicam que cada dia mais evangélico cresce. O número de evangélicos. Que é uma religião como o espiritismo, né? Ser evangélico, ser espírito, ser católico é a mesma coisa, é uma religião. A pessoa vai falar, eu sou evangélico, ele só deu a opinião dele. O Ibope não pergunta, você lê a Bíblia? Você crê na Bíblia? Você pratica? Qual a sua religião? Ele se autodenomina, eu sou evangélico. Agora, ele pode ser evangélico, prostituir. Aos olhos de Deus ele não é evangélico, mas ele diz que é. Ele pode ser evangélico e se dopar. Aos olhos de Deus não é, mas ele fala que é. Assim como tem a igreja evangélica dos homossexuais. Ele é gay e é evangélico. Exatamente.
tem muito por aí. Né? Tem as duas coisas. Tem o gay evangélico, tem o evangélico gay, tem tudo. Mas aí, quando Jesus voltar, o anticristo se manifesta imediatamente. Rebatou a igreja e manifestou. Vai abrir os 6 selos e vão para a primeira trombeta. O que é a primeira trombeta, igreja? Pois não, amigo. A gente essa confusão na minha cabeça, porque Pois não. está escrito no número 3 aqui, é que ninguém de maneira alguma os engane, sem que antes né, se manifeste o homem do pecado. Então, se antes se manifesta, tem que se manifestar, então, no caso, a manifestação do homem do pecado é anterior. O verso 6 responde. Só distinguir, o nome do irmão é? Anjo. Distinguir manifestação e revelação. Então, já é manifesto, por exemplo, o espírito do anticristo já é manifesto, porque é direcionado pelo diabo. Então, a manifestação está aí. Manifesta. Agora, a revelação é depois que a igreja partir. Depois que a igreja partir. Esse verso 6, ele vai ler o 6 ali agora. Verso 6 também. Exatamente isso. É aí que se revela o iníquo. A igreja sobe e o iníquo depois retém. O inimigo é o quê? É a igreja, porque a igreja é dotada do Espírito Santo de Deus. Cara que detém. 6 do 7 explica. É o 6 do 7. Exatamente. É só essas duas palavras que... E agora eu gosto da lei, o que detém, para que o seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora existe, até que do meio seja tirado. Ele só pode se revelar quando for tirado o que o resiste e o que o detém. Então, o espírito anticristo já está no mundo. A palavra do Senhor diz em 1 João capítulo 3, o espírito do já está no mundo. Também diz onde o Senhor leu, já opera. E na hora que o que detém retirar, aí ele se revela. Nós estamos, irmão, às portas do arrebatamento. Maranata. Glória a Deus. Glória a Deus, Senhor Jesus. Aleluia. Vamos ao capítulo 8. Qual é a primeira trombeta? Eu tenho 10 minutos. Mas foi muito útil. Foi tudo muito útil. Qual é a primeira trombeta, igreja? Primeira trombeta. E o primeiro anjo tocou a trombeta, 8:7. E houve saraiva e fogo misturado com sangue. Foram lançados na terra e foi queimada na sua terça parte. Queimou-se a terça parte das árvores e toda a erva verde foi queimada. Nós vamos fazer uma exegese plenária. O que você... Não vamos fazer análise de discurso. Não. Nós vamos fazer uma exegese plenária, etimológica, dentro do texto. Então vamos lá, olha. Leia o texto comigo. Leia o texto. E o primeiro anjo tocou a trombeta, e os homens fizeram queimadas na Amazônia, e foi queimada na sua terça parte. Queimou-se a terça parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada pelo processo industrial a partir do século XVIII. É isso aqui? Não. Então por que dizem que já tocou a trombeta, que as queimadas são a trombeta? A Bíblia não diz que é o homem que vai queimar a terra. A Bíblia diz que quem vai queimar a terra é uma chuva de meteoritos. Saraiva são... Fogo misturado com sangue. Porque deve estar cheio de enxofre, no enxofre amarelo, né? O que é vermelho, né? Ferro. Deve estar cheio de ferro caindo, pingando aquele troço todo, ele entendeu que era sangue. E foram lançados na terra. Na terra. Então esse argumento de que o processo industrializante do século XVIII, associado ao urbanismo do século XIX e XX, como causa da queima da terça parte, não subsiste a uma leitura pura, uma leitura desenviesada, uma leitura clara da Bíblia. Li a Bíblia, né? O irmão cruzeirense ali atrás, por favor. O senhor entendeu, irmão? O senhor entendeu aqui o texto? Muito bem. Quando nós temos, meus amados irmãos, eu vejo um cruzeirense, um corintiano assim, eu entendo na hora. Mas quando nós temos, meus amados irmãos, quando nós temos a Bíblia clara dizendo, vou ver só agora, a Bíblia dizendo, caiu o fogo do céu, queimou a terça parte, então caiu o fogo do céu. Não pode ser ataque nuclear, não pode ser queimadas, tem que ser cair a saraiva do céu.
Se eu atribuo um ataque nuclear, para esse versículo não pode não. Para esse aqui não. Pode até ser outros versículos de Apocalipse, mas esse aqui não pode ser um ataque nuclear. Porque aqui está dizendo que vão se precipitar na atmosfera terrestre corpos celestes e talvez, não sei, eu estou imaginando, é uma ilação pessoal, talvez milhares. Talvez milhares. Senhora? Só voltando um pouquinho desse fogo aí, lá em Sodoma e Gomorra também, quando Deus destruiu também, foi com fogo, né? Foi, Enxofre, né? Foi. Caía do céu corpos celestes. A NASA, os irmãos entram no YouTube e escrevam, NASA prevê queda de meteoros na Terra. A NASA está calculando que no século XXI o planeta vai ser atingido. Em que nível, em que proporção, não sabemos. Agora, Jesus arrebata a igreja agora, leva a igreja embora, dá um petelecozinho no asteroide e acabou. Nem ele, manda um anjo, vai lá, dá um chute naquele asteroide, chega aqui rapidinho. Pastor, também o nível de vigilância que as instituições espaciais do mundo todo têm do espaço é muito pequeno. Se chegasse um meteoro muito próximo da Terra hoje, ia ser difícil eles detectarem, apesar de ter o Hubble, de ter essas várias coisas. Ainda é limitado. Segunda trombeta. O segundo anjo tocou a trombeta e foi lançada no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo. E tornou-se em sangue a terça parte do mar. E morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar. E perdeu-se a terça parte dos navios. Aí vem, lugar de Bíblia na mão e no peito, né? Na alma. Irmãos, como é o nome daquele rapaz que faz expedições, já faleceu? Exatamente. Um cientista maravilhoso. Jacques Cousteau. Jacques Cousteau investigou os mares no século XX, principalmente na década de 70, 80, por ali. A partir de 90 eu não me lembro muito dele mais não, mas 80 eu me lembro muito bem dele, 70, 80. E aí o Jacques Cousteau testificou que a terça parte da flora havia sido comprometida. 40%. Até 40%. Mas aí cai. Vamos ver se isso é suficiente para o cumprimento da segunda trombeta. Cai no erro que nós tivemos lá no sexto selo. A gente confunde alguma coisa parecida com todo. Olha o versículo que ele diz. Caiu um grande monte ardendo em fogo. Morreu a terça parte. Tornou-se em sangue a terça parte do mar. O que o cientista Cousteau, que é uma vida brilhante, digna de ser imitada, disse, não é que a terça parte do volume de água da terra virou sangue. A profecia é clara. A terça parte do volume dos oceanos será comprometida. É a profecia. Eu estou inventando a profecia, pelo amor de Jesus, vocês me socorrem. Olhe bem, a profecia diz isso. Primeira coisa, eu tenho que saber o que é a profecia. Não é isso? A profecia diz, vai cair no mar uma montanha de fogo. Eu estou até pulando isso. Depois diz que o volume de água dos oceanos será transformado em sangue na sua terça parte. Eu ainda nem vou dizer sangue humano, talvez seja uma mancha vermelha. Só que aconteceu isso. A terça parte do volume de água foi comprometido e virou sangue. Vamos prosseguir aqui. Morreu. Também que dá a entender que é por um ato único, e não no decorrer dos anos. Exatamente, você percebeu fácil. E morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar. Aí alguém ainda fala poluição. E perdeu-se a terça parte dos navios. Aqui acabou a profecia. Acabou essa história que tocou a segunda. O que aconteceu que destruiu a terça parte dos navios? Nada. Navio só cresce mais e mais. E o que eu pulei, alguém percebeu. Isso tudo não é fruto da ação humana. A profecia diz que isso aqui é fruto de um corpo celeste gigantesco que cai. E o que mais me assustou na minha adolescência, quando eu tive um encontro com essa palavra profética, o que mais me assustou é que um grande corpo celeste, ele vem rodeado de milhares de corpos pequenos, dependendo, né, da sua gravidade. E casa com a profecia, porque quem cai primeiro
é o que está na ponta. Ele vai e cai no planeta, enquanto que o grandão do meio está se aproximando. Daqui a pouco o grandão do meio se precipita também. Bate com a visão. Irmãos, eu não me aceito como dono da verdade, porque o dono da verdade é meu Jesus. Ele disse: eu sou a verdade. O que eu faço e peço você para fazer é encontrar uma explicação que não tenha versículos contrários. É o que eu faço há 20 anos. Eu não tenho uma carta assim: isso eu creio, isso eu não creio. Eu tenho um princípio. Qual é o meu princípio? Crer naquilo que não encontra resistência em nenhum versículo. Se eu encontrar uma resistência em um versículo, eu não creio mais. Então precisamos crer naquilo que a Bíblia não refuta. Se ela refuta, é melhor confiar nela. É melhor confiar nela do que em mim. Todos me entendem, irmãos? Pastor. E depois o irmão Santos. Só para ilustrar essa interpretação bíblica, a Bíblia interpreta a si mesma, isso que o pastor Loura acabou de falar, e tem que ser o norte da nossa leitura. Se tiver um versículo que contesta, que refuta o que você está imaginando, acabou. Só que acontece que Apocalipse, muitas pessoas usam de tipologia, de figuras, de símbolos, também fala. Só que ele tem que entender o que é símbolo. E as pessoas, eu falo de uma maneira já dolosa, que nós vamos além. E além, tudo pode ir por além. Se você pode ir além da Bíblia, você pode tudo. Aí você pode dizer que tsunami. Eu sou Jesus. Então, se você pode ir além do que está escrito, aí você já não é mais submisso à palavra. Você já é um deusinho, um mediador. Você já é a revelação. A terceira trombeta, ela é simbólica. Vamos observar como é que a gente sabe que uma trombeta é simbólica ou não? Olha a terceira trombeta. E o terceiro anjo tocou a trombeta. Caiu do céu uma grande estrela ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre a fonte das águas. E o nome da estrela era Absinto, e a terça parte das águas tornou-se Absinto, e muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. É possível uma estrela só cair sobre a terça parte? É ou não? Quando é? Só se a Terra sofreu uma mudança tão grande com esse monte de meteoro que caiu aí, e ela ficou nivelada. Aí é possível. Agora, se não é possível, por ela ter um nome, por que essa estrela tem um nome e as outras duas não têm? Também é outro ponto. Quando é que você começa a entender que algo é simbólico? Quando a própria Bíblia coloca naquele algo valores que são valores simbólicos. Um nome, uma missão. Aí você começa a entender que a própria Bíblia explica os seus próprios símbolos. E a quarta trombeta? E o quarto anjo tocou a trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse, e a terça parte do dia não brilhasse, semelhante à noite. Qual é a quarta trombeta, irmãos? De acordo com o texto. Qual é a quarta trombeta? Um anjo toca onde? No sol. E também na lua, e também nas estrelas. Alguma coisa vai explodir. Talvez o sol. Senhora? A igreja, então, vai subir antes da trombeta soar? Sim. Mas aqui fala no abrir e fechar de olhos antes da última trombeta, porque a trombeta soará, os mortos estarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Eu entendi. A última trombeta que a senhora entendeu é a última das 7, né? A última das 7. Mas quando a última das 7 toca, abre mais 7. Essa 7 do Apocalipse, excelente colocação da irmã, excelente, não tem nada a ver com essa última aí não.
Porque a última trombeta, quando ela tocar, você só ler comigo, por gentileza, vamos dar um pulinho lá na última, rapidamente. Dá um pulinho na última, que está em Apocalipse, capítulo, deixa-me ver aqui, 11. Vamos ver aqui. Apocalipse, capítulo 11, versículo 7. Rapidamente, irmã querida. Deixa a própria irmã ler, porque vai ajudar a compreensão dela. Apocalipse 11, 15. Por gentileza, irmã. E tocou o anjo a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o tempo. Isso, aí eles vão cantar um cântico, eles vão dizer um cântico maravilhoso para o Senhor, e aí vai ao capítulo 15. E vi outro grande e admirável sinal no céu: 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nela é consumada a ira de Deus. Então, a 7ª trombeta, ela vai abrir as 7 taças da ira de Deus. E cada taça vai ser uma destruição nunca antes imaginada sobre a terra. Não casa com essa trombeta do capítulo 15 de Coríntios. Aí qual seria a trombeta do capítulo 15 de Coríntios? A última trombeta da graça. Porque acabou a época da graça. A hora que a igreja sobe. A palavra trombeta, irmã, ela é usada no Antigo Testamento. Amém? Ela é usada no Antigo Testamento, no livro de Salmos, Josué, Deuteronômio, Juízes. E serve para quê? Para dizer mudança. A hora que o exército está chegando, toque, eles têm que sair para a guerra. Ou então a hora que o rei morreu, toque que o rei morreu, mudança, novo rei, mais uma vez. Deus mandou Moisés fazer 2 trombetas. Uma tinha o toque de partir e outra tinha o toque de acampar. Ele, quando tocava a trombeta de partir, o povo levantava os seus acampamentos e prosseguia na sua jornada. Quando ele tocava a trombeta de acampar, o povo montava suas tendas. A palavra trombeta significa somente algo repentino, mudança repentina. A do capítulo 15 de Coríntios não está ligada às 7 de Apocalipse, porque a última trombeta do capítulo 15 de Coríntios faz o arrebatamento. E a última trombeta do Apocalipse abre 7 taças. Por isso que são diferentes. Essa aqui é a trombeta de Deus chamando para o ajuntamento, para um acontecimento que você falou. É o término de uma era, que é a graça. Deus chamou o seu povo dos 4 Deus. cantos, trombeta de Deus. É o arrebatamento. Agora, amados, eu tenho uma novidade para vocês. São 9 horas. 9 horas. Muito bem. E vamos concluir. Agora a 4ª trombeta, para concluir. Semana que vem fazemos a 5ª, 6ª e a 7ª. Agora, para encerrar a 4ª trombeta, querida igreja. Quem vai tocar onde? O que é a 4ª trombeta? Um anjo vai tocar no sol. O sol, aí já é o Eduardo falando, não li isso na Bíblia. O sol deve explodir. Agora vou falar o que eu li na Bíblia. O sol vai perder a sua 3ª parte de força. E isso vai fazer com que o dia de 12 horas se transforme num dia de 8. Se 12 horas de sol já está congelando o Alasca, congelando lá o Canadá, você imagine um sol, 8 horas de sol. Acho que até o México vai ficar nevando. E você imagina o que é isso no mundo que já não tem internet, porque não caiu tudo lá na primeira, segunda, terceira? Um mundo que tem ilhas de eletricidade, ilhas. Já não tem polícia hoje. Hoje não tem. O que tem mais ou menos aí é uma violência urbana controlada em bolsões. Mais ou menos ainda. Você imagine como é que vai ser naquela época. Sim, sim. Sobre o por 7 anos. Por 7 anos. No começo a igreja lá em cima, no final de 7 anos, Apocalipse 19, a igreja desce gloriosa e poderosa ao lado do seu Salvador,
E o Salvador Jesus vem e esmaga o falso profeta e o anticristo e inicia o reino. Pois não. Só para complementar, a trombeta, ela é o anúncio de algo novo. Então, assim, a trombeta toca e algo novo se procede. A trombeta toca e algo novo se procede. E assim, muito tempo a gente aprendeu que a trombeta está tocando, a trombeta está tocando. Não. A trombeta tocou e aí o que está falando na palavra aconteceu de fato. Professor, não fala. Tiago, irmão Tiago. É difícil falar isso agora, mas tem que começar a falar em algum momento, né? Por mais que você focaliza um lado, uma igreja ou um povo, você vai ver tantas coisas diferentes ensinadas em tanto lugar, e você tem que ser desapegado da religião. Então, quem vive a revelação de verdade, não é quem fala, quem vive nela não se apega à denominação. Não pode. Não pode pegar. Porque se você apegou à denominação, você é fruto do homem. Quem fez o não foi o homem. Alguém leu um livro, já imaginou que o fundador daquela igreja nasceu profetizando com 1 ano de idade. Eu sou especial, eu sou um gênio, eu profetizo. Não, ele aprendeu, foi para a escola, foi alfabetizado, alguém ensinou ele alguma coisa. Tem um livrinho lá na casa dele que ele leu. Então o máximo que ele vai fazer é reproduzir o que a igreja presbiteriana americana ensina, reproduzir o que o calvinismo escocês ensina, ou Lutero, ou Armínio, e assim por diante. Por isso que nós precisamos